Amém? Eu quero convidar você, nós vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus que está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, e nós vamos compartilhar do versículo 1 até o versículo 6 apenas. Nós vamos destacar essa passagem. Também é uma passagem que eu creio muito conhecida dos irmãos da igreja. Nós já ouvimos aqui de forma muito graciosa pregações, mensagens em relação a esse tema que nós vamos compartilhar, que é o oleiro e o barro, né? E eu me lembro que a última vez foi até o pastor Francisco, que nos abençoou com uma pregação, com uma mensagem acerca do oleiro e do barro, né? E eu quero hoje novamente compartilhar com você. A palavra de Deus, ela se renova, amém? Ela vem de encontro, sim, às nossas dificuldades, necessidades, nos restaurando, nos renovando, nos confrontando em amor. Isso é o que Deus quer fazer em nossas vidas. Vamos lá, Jeremias 18, 1 a 6. Eu vou ler, você acompanha na projeção. Depois daremos introdução. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Versículo 5. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Todo esse versículo 18 e outras passagens, o tema central aqui é Deus chamando o povo ao arrependimento, o seu povo, o povo de Israel, naquele contexto histórico, ao arrependimento, chamando o seu povo para voltar-se para ele, evitando assim a sua disciplina, o seu juízo, né? E Deus usa a figura do oleiro e do barro para transmitir essa mensagem para o seu povo através do profeta Jeremias. E o que a gente pretende extrair apenas algumas lições dessa passagem, desses versículos que nós vamos ler. Bom, Jeremias, ele era profeta e sacerdote em Israel. E seu ministério era especificamente voltado para o povo de Judá, né? Quando houve a divisão, Reino do Norte, Reino do Sul, Judá. E Jeremias recebeu o seu chamado para ser profeta, mensageiro da palavra de Deus, ainda muito jovem, né? E Jeremias, ele era, como nós temos algumas anotações de alguns teólogos, né? E eu concordo com isso. Ele era um dos profetas de juízo, né? E o conteúdo de suas mensagens atraía poucos amigos, ou quase nenhum, né? O que foi? Está perto? Mais perto? É? Está baixo? Oi? O que vocês não ouviram? Fala para mim. Espero que tenham ouvido, né? Tudo. Não, Cleiton, eu não tenho muito o que... De jeito nenhum. Claro, esse aqui? Claro. Amém. Obrigado, Cleiton. Ok, então vamos lá. Jeremias, ele era profeta de juízo, de advertências ao povo de Deus. E isso fazia com que Jeremias, ele tinha poucos amigos, ou quase nenhuns, né? Porque as suas mensagens, como eu já falei, eram mensagens de advertência, chamando o povo de Deus, o povo de Israel, ao arrependimento, que se arrependessem da forma como estavam vivendo e voltassem para Deus. E essas mensagens
infelizmente, naquele contexto, eram pouco aceitas pelo povo. As pessoas não gostavam de ouvir esse tipo de mensagem que Jeremias profetizava. Olha só o que o povo disse no versículo 12 do mesmo capítulo 18. Não perca seu tempo, Jeremias. O povo respondeu. Nós continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Chega a espantar, chega a nos espantar ler uma declaração dessa. Essa declaração pode ter sido em alto e bom som, como resposta do povo a essas mensagens de advertência, mas poderiam ser mensagens expressadas através da forma como o povo vivia, sem compromisso nenhum com Deus. Alguma semelhança hoje em algumas situações? Né? Tipo de mensagem que confronta o nosso comportamento e a nossa atitude que desagrada a Deus. Esse tipo de mensagem atrai poucos, né, adeptos, atrai pouca atenção das pessoas. Mas vamos lá. E Jeremias, ele tinha uma característica, aqui eu estou fazendo só a introdução, ele tinha uma característica pessoal muito interessante, dentre os outros profetas de Deus. Jeremias, ele tinha uma intensidade na sua sinceridade de coração, nas suas confissões que ele fazia a Deus, que eram impressionantes. Né? Ele realmente abriu o seu coração para Deus diante das lutas internas, dos conflitos internos que ele vivia, de ver o povo daquele jeito, sofrendo porque não queriam nada com Deus, e a mensagem de advertência sendo proclamada, declarada, e o seu coração ficava angustiado de ver todo aquele contexto de degradação do seu povo, o povo que Jeremias amava, que chorava por ele. Jeremias chorava pelos seus irmãos, pelos judeus. E muitas vezes ele abria o coração para Deus, dizendo que não aguentava mais aquela situação, de ver tanto sofrimento, de ver tanta rebeldia. Pedia para Deus entrar com uma providência. Isso você pode ver nos capítulos 12, capítulos 15, 18, 20 do livro de Jeremias. Você pode ler depois, que você vai ver essas declarações sinceras do coração do profeta. Né? E Jeremias também era conhecido como profeta das lágrimas. Por isso que nós temos na sequência Lamentações de Jeremias. Né? Ele chorava pelo seu povo. Jeremias passou por rejeição, passou por perseguições, prisões. Isso tudo era constante na vida de Jeremias. E o contexto histórico, para a gente encerrar, era um contexto de muita degradação, de corrupção moral e espiritual do povo, como nós já falamos aqui, e, infelizmente, posteriormente, resultando no exílio do povo de Judá, no cativeiro para a Babilônia, mesmo depois de várias mensagens da parte de Deus para o povo se arrepender e voltar-se para Deus, prometendo restauração futura, né? Prometendo tempos de paz, mas mesmo assim o povo se rebelou. Foi uma época muito complicada, e Jeremias, junto com alguns contemporâneos dele, né, Sofonias, Abacuque, eram dessa época também, pregavam a palavra de Deus. Então Jeremias amava o povo e sofria com os seus pecados, sofria com a rebeldia do povo, sofria com a indiferença do povo em relação às mensagens que Deus enviava através de Jeremias. E no capítulo 18, nesses versículos que nós separamos aqui, Deus fala para o profeta Jeremias que ele quer trabalhar na vida do seu povo, usando assim Deus fala com Jeremias usando a figura do oleiro e do barro. Fala: Jeremias, eu quero trabalhar na vida do povo, e usou a figura do barro e do oleiro, ou seja, mostrando para Jeremias como o oleiro trabalha com o barro segundo os seus propósitos, como o oleiro quer fazer. Né? E isso a gente vê de forma muito clara no versículo
versículos 5 e 6, então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Com o barro, como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão em minhas mãos. E aqui nós temos algumas figuras, né? A roda, o barro, aqui não está explícito aqui, mas a água, e claro, o oleiro, não é? E a forma hebraica aqui, da palavra oleiro, significa aquele que dá a forma. Aquele que dá a forma. Esse é o significado no hebraico de oleiro. E nós vamos extrair aqui 3 lições desses versículos para a nossa vida. Versículo 4. O oleiro é quem dá forma ao barro. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Do barro ao vaso. O barro por si só é apenas uma substância informe. Se deixado de lado, o barro, ele não tem expressão nenhuma em si mesmo. Se deixado de lado o barro, ele não tem utilidade, a não ser para fazer sujeira, né? Mas o barro em si, ele não tem beleza, ele não tem forma, ele não tem utilidade. Mas, nas mãos de um habilidoso oleiro, nas mãos de um oleiro capaz, o barro ganha forma, o barro ganha beleza, o barro ganha utilidade, o barro é transformado num vaso. O oleiro é quem dá forma ao barro. Queridos, nós somos como o barro, essa figura de linguagem que Deus usa para falar com o povo de Israel. Nós somos como o barro, se deixados de lado, se abandonados, nós corremos o risco de ficar vazios, sem forma, sem expressão, sem propósitos na nossa vida, sem utilidade essa que Deus quer que tenhamos. Mas Deus está acostumado a lidar com coisas sem forma. Deus está acostumado a lidar com coisas que não têm sentido, com coisas que não têm significado, com coisas que não têm propósito. Deus está acostumado com isso. E isso a gente vê registrado lá já em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vamos ler agora aqui, essa passagem também eu creio que é conhecida dos irmãos e irmãs. Capítulo 1, Gênesis 1 e 2, a Bíblia registra que a terra era sem forma e vazia, ainda sem propósito, ainda sem objetivo, ainda sem utilidade. Mas Deus, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra, e esse pairar quer dizer que a expressão é cuidar. Cuidar da criação de Deus, estava cuidando, pairando, aguardando a ordem divina para começar a dar beleza, utilidade e propósito à criação de Deus. Mas Deus, por meio do seu Santo Espírito, começa a agir, começa a trabalhar e dar forma, dar vida, dar propósito à sua criação. E a gente vai ver isso a partir dos versículos 3 em diante, até boa parte do capítulo 1 de Gênesis, sobre a criação de Deus. E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia também registra que Deus formou o homem, o ser humano, o homem, do pó da terra. E sobre ele soprou em suas narinas e deu a ele o fôlego de vida, transformando ele em ser vivente. E assim ele criou Adão, o pai da raça humana, o tronco da humanidade.
E com isso Deus coroou a sua criação, dizendo que tudo ficou muito bom, dando expressão, dando beleza, dando utilidade também ao ser humano. Deus pega aquilo que não tem forma, aquilo que é vazio, aquilo que está desorganizado, e coloca em ordem, dá sentido, cria propósito. Deus é habilidoso e Ele sabe fazer isso muito bem como ninguém. Ainda em Gênesis diz que trevas cobriam a face do abismo. Deus remove as trevas, faz brilhar a sua maravilhosa luz sobre nossas vidas, sobre circunstâncias, situações, lares, casas. Esse é o Deus maravilhoso a quem nós servimos. E interessante que o profeta Isaías também, ele também fala sobre o oleiro e o barro. Isaías também fala sobre isso. Também tinha essa compreensão sobre isso. Isaías 64:8 diz assim, o profeta disse assim: apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai. Nós somos barro e Tu és o oleiro. Nós somos todos formados por Tua mão. Queridos, Deus, continuamente, está trabalhando, dando forma, dando sentido, utilidade, beleza às nossas vidas, colocando em ordem as nossas vidas. Ele quer tomar as nossas vidas em suas mãos, Ele quer nos moldar com mãos habilidosas, mãos graciosas. Deus quer fazer isso em nossas vidas o tempo todo, segundo a sua vontade, conforme o versículo que nós lemos. Então, primeiro ponto, o oleiro é quem dá a forma ao barro. Segundo ponto, os contratempos que existem no trabalho do oleiro. Versículo 4 ainda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Os contratempos, a complexidade de se trabalhar o barro. O trabalho do oleiro é complexo, não é fácil. Exige habilidade, exige sensibilidade, exige persistência no manejo do barro. Tá? E mesmo o barro estando nas mãos do habilidoso oleiro, a Bíblia diz que o vaso estragou-se, se estragou. A NVI fala estragou-se, a versão NVI. A NVT que nós estamos usando aqui diz que o vaso não saiu conforme o oleiro desejava, conforme ele queria. Mas isso acontece não por inabilidade do oleiro, não por falta de capacidade do oleiro. Geralmente isso acontece com o vaso por causa da impureza que ainda há no barro. Por causa da impureza que ainda há no barro. Não deixou o vaso ficar como ele queria. Pode ser uma pedrinha, pode ser um pedaço de raiz, que pode estar ali presente no barro, na argila. Pode ser ainda aqueles pedaços meio duros, né, que estão no meio do barro. Uma parte mais dura. Essas impurezas são também figuras do pecado que ainda age em nós, dificultando muitas vezes o trabalho do nosso divino oleiro. Não porque ele não tem poder, mas porque ainda essas imperfeições ainda nos atrapalham. E no povo de Israel, um dos pecados ali capitais mesmo, que persistentes na vida do povo de Israel, era a idolatria, que levaram o povo, infelizmente, ao exílio, a idolatria.
E Deus queria tratar isso na vida do povo. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, falsos deuses e tantas outras coisas. E aqui, queridos, a gente, no nosso particular, no nosso íntimo, nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Quais são as impurezas da nossa vida que devem ser identificadas, que devem ser deixadas, que devem ser tiradas, que estão atrapalhando o trabalho do divino oleiro? E a lista é nossa, individual e particular. O vaso não ficou como o oleiro queria, não por causa da sua falta de habilidade, mas por causa de ainda pequenas impurezas, ou grandes impurezas que estavam no barro. Mas a boa notícia fica para o terceiro e último ponto, que é a persistência e o alvo do oleiro. A persistência e o alvo do oleiro, ainda no versículo 4. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Começou de novo. O vaso não ficou como o oleiro queria. Como eu já falei, não por causa do oleiro, mas por causa dessas impurezas que estavam no barro. Mas mesmo assim, o oleiro começou tudo de novo. E nesta figura do barro e do oleiro, nesta figura de relacionamento do Deus vivo e santo e verdadeiro com o povo de Israel, nesse relacionamento de Deus conosco, o seu povo, a sua igreja amada, vemos claramente a persistência, vemos claramente o alvo de Deus em fazer um vaso melhor, o oleiro em fazer o vaso melhor do que aquele que havia sido feito e se estragou. A persistência e o alvo do oleiro em nos fazer o vaso conforme Ele queria e nos moldar conforme Ele quer. Não saiu como desejava, a NVI diz, não saiu conforme a sua vontade. Queridos, é assim também entre nós e Deus, o nosso relacionamento com o nosso divino oleiro. É assim. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós fraquejamos, quando nós decepcionamos Deus, à semelhança do barro e à semelhança dessa figura, Deus não nos pega, simplesmente nos deixa de lado. Deus não nos abandona, Ele não nos rejeita, Ele não diz, esse não serve mais. Não. Ele persiste em trabalhar e nos moldar à sua imagem e semelhança. Esse é o alvo de Deus para mim e para você, este é o alvo de Deus para a sua igreja amada. E cá entre nós, Deus precisa ser persistente muitas vezes, porque nós somos teimosos. E ainda há algumas impurezas que precisam ser tiradas de nós. Deus não nos rejeita, não nos coloca de lado, não nos joga fora. Antes, Deus recomeça tudo de novo, a obra da construção do vaso, dando forma novamente a este vaso, removendo as impurezas, aquelas impurezas que nós não conseguimos remover por nós mesmos. Ele remove. Queridos, e nem que para isso, Ele tenha que nos amassar, conforme aqui. Ele começa a trabalhar o barro de novo, amassar, mexer, com a sua sensibilidade, detectando as impurezas da nossa vida, removendo-as, tirando-as. Alguns processos vão ser difíceis e dolorosos em nós,
mas é porque Deus está trabalhando, está nos moldando. A massa quebra e recomeça, recomeços, 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 porque Ele é persistente, Ele é o divino oleiro, Ele te ama, Ele me ama, Ele ama a sua igreja, Ele ama você que está nos ouvindo e vai nos ouvir posteriormente. Jesus Cristo te ama e Ele quer trabalhar na sua vida e na minha vida. Nós sempre seremos alvos da sua graça. Mas um ponto importante aqui também. Nós precisamos, à semelhança do barro, nessa figura de linguagem, nos submeter às mãos do oleiro. Permitir que o oleiro trabalhe em nós. Permitir que o oleiro nos molde. Ó Israel, ó Rogério, ó comunidade evangélica no Jardim Colorado, ó meu irmão e minha irmã, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão em minhas mãos. Não mãos que querem prejudicar, destruir, lançar fora, apontar o dedo, não! Mãos que querem recomeçar a sua obra em nossas vidas. Nós precisamos nos submeter às mãos misericordiosas do divino oleiro, crendo que Deus, o divino oleiro, sabe o que está fazendo. Ele é o oleiro e nós o barro. Ele está nos moldando segundo a sua vontade. Queridos, e é importante isso para nós. Segundo a sua vontade e não a nossa. Segundo os seus propósitos, seus planos. Nós lemos no domingo passado, na mensagem, Deus falando que os propósitos e os planos dele para nós não são planos de nos causar prejuízo, dano, não são planos de nos destruir, não, são planos de nos fazer bem e nos dar um futuro que nós desejamos nele. Segundo a vontade dele, segundo o tempo dele, do jeito dele, mas sempre com o objetivo de nos restaurar, sempre com o objetivo de nos moldar por dentro e por fora, conforme a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este é o alvo de Deus e Ele é persistente em fazer isso em nós, em continuar essa obra divina em nós. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz isso. Que Ele nos chamou, nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, Jesus Cristo. E assim Ele está trabalhando em nós, agindo em nós, nos moldando. E muitas vezes dói. Ele está amassando a massa, o barro, para dar forma de novo. Mas Deus está regando esse processo com graça, com graça, com graça. O divino oleiro quer moldar a vida de Cristo em nós. Queridos, e no que depender do divino oleiro, Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. Sabe por quê? Porque Deus não quer nos perder de forma nenhuma. Ele nos ama. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, o alvo dos seus cuidados constantes. No que depender de Deus, Ele jamais vai desistir de mim, de você. Ele jamais vai desistir do projeto dEle, em mim, em você.
Mesmo que seja necessário quebrar, amassar e recomeçar, quebrar e recomeçar, amassar, quebrar, recomeçar, 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 recomeçar. Isso deveria gerar em nós gratidão por Ele não desistir de nós e não reclamação. Mas nós somos frágeis e Deus nos entende, nos compreende e ouve a sinceridade do nosso coração. E por isso Ele nos abençoa com a sua graça nesse processo de nos fazer um vaso novo, um vaso de honra. Deus nos dá forma, beleza e dá utilidade para o vaso. Somos nós. Nessa figura de linguagem, embora sendo frágeis como somos, o vaso de barro ele é frágil. Mas nós carregamos dentro de nós um tesouro muito valioso, a glória de Deus, o seu Santo Espírito em nós, e o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, o Evangelho que é a boa nova, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, para nós encerrarmos. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, frágeis, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós carregamos dentro de nós um tesouro precioso e valioso, queridos irmãos, que é a santa presença de Deus, o seu Santo Espírito que habita em nós. E a mensagem do Evangelho, da salvação, da paz, dentro do nosso coração. Vamos repassar aqui os 3 pontinhos, conforme essa passagem. O oleiro é quem dá forma ao barro. Ele pega o barro informe, uma vida sem sentido, uma vida frustrada, decepcionada, e dá forma. Do barro faz o vaso, um vaso com beleza, com sentido, com beleza, com utilidade. Segundo ponto, existem os contratempos durante esse processo, que são as impurezas no barro, que são as figuras dos nossos pecados, que muitas vezes nos atrapalham na nossa jornada. E Paulo fala assim, olha, miremos o alvo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e corramos com perseverança rumo a esse alvo, nos desapegando, nos desvencilhando, deixando para trás os pecados que nos atrapalham na nossa corrida, na nossa jornada. E quando nós não conseguimos, clamamos ao divino oleiro, Senhor, remova isso de mim, porque eu por mim mesmo não consigo. E o terceiro ponto, a persistência e o alvo do oleiro. Deus não pega o vaso, o barro com problema e joga fora, rejeita, não. Antes ele recomeça tudo de novo, ele é persistente, amoroso, paciente, cheio de graça e misericórdia comigo e com você. Amém, queridos? E eu quero deixar uma mensagem para finalizarmos. Talvez alguém possa estar se sentindo como barro, sem forma, vazio, possa estar se sentindo deixado de lado, possa estar se sentindo sem valor. Permita que o divino oleiro, o Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo, o molde, o transforme, permita que Ele trabalhe em você. Você tem valor para Deus. Deus não desiste de você, Ele não te rejeita, Ele não te joga fora. Antes, Ele começa a moldar você, a reconstruir você de novo, conforme Ele quer, conforme a sua vontade. Permita que Jesus Cristo faça isso em você. Permita que Jesus Cristo seja o dono de sua vida. Permita.
e deixe o divino oleiro trabalhar na sua vida. Não importa quantas vezes Deus vai recomeçar esse trabalho na sua vida e na minha vida, tão somente permitamos que Ele faça isso em nós. Que seja esse o convite meu, seu, a esse Deus maravilhoso, cheio de graça e de misericórdia e de amor, que não nos rejeita, mas que quer nos dar um novo recomeço sempre. Permita que Jesus Cristo seja o dono de sua vida.